Você já se perguntou por que ninguém nunca mostrou o laudo completo da necrópsia de Juscelino Kubitschek? Não estamos falando de um presidente qualquer, mas do homem que construiu Brasília, mudou a capital do país e enfrentou os militares de frente. O documento original desapareceu do Instituto Médico Legal de Resende 3 dias depois do acidente na Via Dutra. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Isso importa mais do que parece, porque estamos falando de um padrão. Carlos Lacerda morreu em maio de 1977. João Goulart morreu em dezembro de 1976. Juscelino morreu em agosto de 1976. 3 líderes da Frente Ampla, a maior ameaça à ditadura militar, eliminados em menos de 1 ano. Se você acha que é coincidência, prepare-se para conhecer as contradições que a versão oficial nunca conseguiu explicar. Vou te mostrar provas documentadas, testemunhos de pessoas que viram o que aconteceu naquela noite e evidências técnicas que foram enterradas por quase 50 anos. No final deste vídeo, você vai entender por que a morte de JK foi o assassinato político mais bem planejado da ditadura brasileira. E por que até hoje, em 2025, o governo ainda tem medo de abrir todos os arquivos. Agora me responda nos comentários. Você acredita que JK morreu num simples acidente de trânsito ou que foi assassinato político? Escreva aí embaixo o que você pensa. Vamos começar esta investigação. Domingo, 22 de agosto de 1976. 18h03. Quilômetro 165 da rodovia Presidente Dutra, próximo a Resende, no Rio de Janeiro. O Chevrolet Opala Marfim placa RJ83428 atravessa o canteiro central da rodovia, invade a pista contrária e colide frontalmente com uma carreta Mercedes-Benz dirigida por Ladislau Borges. Dentro do Opala, 2 vítimas fatais: Juscelino Kubitschek de Oliveira, 73 anos, ex-presidente da República, e Geraldo Ribeiro dos Santos, 52 anos, seu motorista e amigo de 2 décadas. A notícia chega às redações dos jornais por volta das 20 horas. O regime militar controla a imprensa com mão de ferro, mas a morte de JK é grande demais para ser escondida. Na manhã seguinte, os jornais estampam a manchete: acidente de trânsito. A versão oficial é simples, limpa, sem complicações. Um ônibus da aviação Cometa tentou ultrapassar o Opala, encostou na lateral do carro. Geraldo perdeu o controle e bateu na carreta. Fatalidade, azar, destino. Só que Geraldo Ribeiro não era um motorista qualquer. Ele dirigia para a JK desde 1956, quando Juscelino assumiu a presidência. Conhecia cada curva da Via Dutra como a palma da mão. Tinha reflexos treinados por 20 anos de estrada, transportando o homem mais importante do Brasil em plena construção de Brasília. Geraldo não era do tipo que perde o controle por causa de um ônibus encostando na lateral do carro. 3 minutos. Esse é o tempo que separa a saída do Hotel Fazenda Vila Forte, onde JK estava hospedado, e o acidente fatal. 3 minutos de estrada, numa tarde de domingo. Céu claro, asfalto seco, visibilidade perfeita. O que pode acontecer em 3 minutos que transforma um motorista experiente num homem que perde o controle do veículo
e atravessa o canteiro central em alta velocidade. O proprietário do Hotel Fazenda Vila Forte era o brigadeiro Newton Junqueira Vila Forte. Não um empresário comum, mas um dos criadores do Serviço Nacional de Informações, o SNI, o órgão de espionagem e repressão da ditadura militar. Vila Forte era ligado diretamente ao general Golbery do Couto e Silva, ministro da Casa Civil, e ao general João Batista Figueiredo, chefe do SNI em 1976. JK estava hospedado na casa de um dos homens mais poderosos do aparato de inteligência militar brasileiro. Vamos pausar aqui por um instante. Imagine a cena. Você é um ex-presidente caçado, vigiado dia e noite pelos militares, com seus direitos políticos suspensos por uma década. Você acabou de recuperar esses direitos em 1974 e está articulando a Frente Ampla, uma aliança que une esquerda e direita contra a ditadura. Você sabe que é alvo e decide se hospedar na propriedade de um dos criadores do SNI, o órgão que te persegue. Faz sentido? A resposta é não. A menos que JK não tivesse escolha. A menos que o convite fosse uma ordem disfarçada. A menos que ele soubesse que recusar seria pior do que aceitar. Essa é a primeira contradição que a versão oficial nunca explicou. Por que Juscelino estava justamente ali, naquele lugar, naquele momento? Vamos ao acidente propriamente dito. A versão oficial diz que um ônibus da aviação Cometa encostou no Opala. O motorista do ônibus, identificado como José Alencar dos Santos, parou para prestar socorro, anotou os dados do acidente e seguiu viagem para o Rio de Janeiro. Ele foi julgado e absolvido. Caso encerrado. Mas tem um problema. Nenhuma testemunha viu o ônibus encostar no Opala. Nenhuma marca de raspagem foi encontrada na lataria do carro. Nenhuma tinta de ônibus transferida para a carroceria do Opala. Nada. Quem viu a cena foi Ademar Jean, motorista de caminhão que trafegava atrás da carreta de Ladislau Borges. Segundo Jean, o Opala atravessou o canteiro central em alta velocidade, como se estivesse desgovernado. Mas o detalhe mais perturbador está no que ele viu dentro do carro. Geraldo Ribeiro estava debruçado sobre o volante, com a cabeça caída entre o volante e a porta do veículo, antes mesmo da colisão. Não depois, antes. Como se já estivesse desacordado ou ferido antes de bater na carreta. Ladislau Borges, o motorista da carreta que foi atingida, confirmou a versão de Jean. Em depoimento prestado à polícia, Borges disse que viu o Opala vindo em sua direção, mas não houve tentativa de freada. O carro simplesmente atravessou a pista e colidiu frontalmente. Borges tentou desviar, mas não teve tempo. A velocidade do impacto foi brutal. O Opala ficou destruído. A frente do veículo completamente amassada. O motor arrancado do chassi. 18h15. 12 minutos após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal chega ao local. O corpo de Juscelino está preso entre os ferros retorcidos do banco traseiro. O corpo de Geraldo está no banco dianteiro, também preso às ferragens. Não há como removê-lo sem cortar o metal. Uma equipe do Corpo de Bombeiros é chamada. Enquanto isso, algo estranho acontece. Um grupo de homens de terno chega ao local antes mesmo dos bombeiros. Quem eram esses homens?
Ninguém perguntou. Ninguém registrou. Eles circularam ao redor do Opala destruído. Olharam o interior do veículo. Conversaram entre si e foram embora antes que alguém pudesse identificá-los. Testemunhas relataram posteriormente que esses homens tinham aparência de agentes federais. Usavam óculos escuros, mesmo já anoitecendo. Não prestaram socorro, apenas observaram. E desapareceram. 19h40. Os corpos de JK e Geraldo são finalmente removidos das ferragens e levados para o Instituto Médico Legal de Resende. A necrópsia deveria ser realizada imediatamente, seguindo o protocolo padrão em casos de morte violenta. Mas isso não acontece. Os corpos ficam no IML durante a noite toda, sem autópsia. Por quê? A justificativa oficial foi falta de pessoal qualificado. Num domingo à noite, numa cidade pequena, era esperado. Mas JK não era um cidadão comum, era um ex-presidente. E mesmo assim, esperou. Segunda-feira, 23 de agosto, manhã. Finalmente os legistas começam a trabalhar. O médico responsável pela necrópsia de Juscelino Kubitschek é o Dr. Márcio Jardim de Almeida, legista do IML de Resende. Ele examina o corpo, registra fraturas múltiplas, traumatismo craniano severo, ruptura de órgãos internos. Tudo compatível com um acidente automobilístico de alta velocidade. O laudo preliminar aponta morte por politraumatismo. Causa imediata: acidente de trânsito. Nada fora do comum. Nada suspeito. Mas o Dr. Jardim de Almeida faz algo que não consta no laudo oficial. Ele coleta amostras de sangue de Juscelino e de Geraldo Ribeiro para análise toxicológica. Isso é procedimento padrão em casos de acidentes de trânsito para verificar se as vítimas estavam sob efeito de álcool ou drogas. As amostras são etiquetadas, seladas e armazenadas no laboratório do IML. Deveriam ser enviadas para análise no Laboratório Central da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas nunca chegaram lá. Quarta-feira, 25 de agosto, 3 dias após o acidente, uma funcionária do IML de Resende, a técnica em necropsia Maria Aparecida da Silva, chega ao trabalho e nota algo estranho. O arquivo onde ficam guardados os laudos de necropsia está aberto. A pasta com o nome Juscelino Kubitschek de Oliveira não está lá. Ela procura nas outras prateleiras, nos arquivos adjacentes, pergunta aos colegas. Ninguém sabe onde está o documento. Simplesmente sumiu. Maria Aparecida relata o desaparecimento ao diretor do IML, o Dr. Hélio Gomes. Ele ordena uma busca completa. Reviram o instituto de ponta a ponta. Nada. O laudo original de JK, com todas as anotações do Dr. Jardim de Almeida, as fotografias do corpo, os registros das fraturas, tudo desapareceu. Como se alguém tivesse entrado durante a noite e levado. E as amostras de sangue também sumiram. As etiquetas estavam lá, vazias, mas os tubos com sangue de JK e Geraldo não estavam mais no refrigerador do laboratório. O Dr. Hélio Gomes, diretor do IML, faz um boletim de ocorrência na delegacia de Resende. O caso é registrado como extravio de documentos. Extravio, não furto, não invasão. Extravio, como se o laudo tivesse se perdido sozinho, caminhado para fora do prédio por conta própria. A polícia abre uma investigação que nunca sai do papel.
Nenhum suspeito é identificado. Nenhuma pista é seguida. O caso é arquivado em menos de 30 dias. Mas o Dr. Jardim de Almeida, o legista que fez a necrópsia, Ainda tinha suas anotações pessoais. Ele guardava um caderno onde registrava todos os exames que realizava, com detalhes que não iam para o laudo oficial. Anotações manuscritas, observações técnicas, impressões pessoais. Esse caderno poderia reconstruir o laudo desaparecido. Poderia responder perguntas que a versão oficial não queria fazer. Mas o Dr. Jardim nunca mostrou esse caderno. Ele se recusou a falar sobre o caso por mais de 20 anos. Por quê? O que um legista experiente, acostumado a lidar com mortes violentas, tinha a esconder? Em 1997, numa entrevista concedida a um pequeno jornal de Resende, o Dr. Jardim finalmente falou. Ele disse que recebeu uma visita poucos dias após a necrópsia. 2 homens, sem identificação, entraram em seu consultório particular e fizeram uma pergunta. O senhor tem alguma dúvida sobre a causa da morte do ex-presidente? Jardim respondeu que não. Os homens disseram: ótimo. Então não há motivo para falar sobre o assunto. Nunca. E foram embora. Ameaça direta? Não exatamente, mas o recado estava dado. O Dr. Jardim entendeu. Ele queimou o caderno de anotações, jogou as cinzas no rio Paraíba do Sul e nunca mais falou sobre JK, até aquela entrevista, em 1997, quando o jornalista perguntou por que ele finalmente decidiu falar. Jardim respondeu: porque estou velho demais para ter medo, e porque a verdade precisa ser dita antes que todos nós morramos. Agora vamos falar das fotografias. Em todo acidente fatal, especialmente envolvendo figuras públicas, a polícia tira dezenas de fotografias da cena. Ângulos diferentes, detalhes do veículo, posição dos corpos, marcas de frenagem na pista, fragmentos espalhados pelo asfalto. Essas fotos são fundamentais para a perícia técnica. No caso de JK, a Polícia Rodoviária Federal tirou 53 fotografias no local do acidente. Todas foram enviadas para o arquivo da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E todas desapareceram. Restaram apenas 6 fotografias. 6, de um total de 53. As 6 que sobraram são justamente as mais genéricas. O Opala destruído visto de longe. A carreta de Ladislau Borges. Policiais ao redor da cena. Nenhuma foto de dentro do veículo. Nenhuma imagem do painel de controle, do volante, dos bancos. Nenhuma foto das vítimas ainda presas às ferragens. As imagens que poderiam revelar detalhes cruciais simplesmente sumiram. Coincidência? Ou limpeza deliberada? Em 1990, 14 anos após a morte de JK, um ex-agente do SNI procurou a família Kubitschek. Ele não se identificou completamente, usou apenas o codinome Araújo. Disse que tinha algo importante a entregar. Marcou um encontro discreto num café em Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem foi ao encontro foi Márcia Kubitschek, filha de Juscelino. Araújo chegou com uma caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, lacrada com fita adesiva amarelada pelo tempo. Dentro da caixa, fotografias. Não as 6 oficiais que todo mundo conhecia, mas outras, nunca vistas. Imagens do interior do Opala, tiradas antes dos corpos serem removidos.
Márcia olhou as fotos e sentiu o estômago revirar. Havia algo errado naquelas imagens. Ela não era perita, não entendia de acidentes de trânsito, mas seus olhos captaram detalhes que não faziam sentido. O volante estava intacto, sem deformação, sem marcas de impacto. Como isso era possível num acidente frontal tão violento? Araújo explicou. Ele disse que trabalhou na equipe de inteligência que acompanhou o caso JK. Não na investigação oficial, mas na operação paralela, aquela que nunca apareceu nos relatórios. Segundo ele, o Opala de Juscelino não perdeu o controle por causa de um ônibus. O carro foi sabotado. Não de forma grosseira, mas com precisão cirúrgica. Algo foi feito no sistema de freios, algo que só se manifestaria em condições específicas. Alta velocidade, curva acentuada, pressão contínua no pedal. E essas condições ocorreram exatamente no quilômetro 165 da Via Dutra. Como a gente sabia disso? Ele disse que viu o relatório técnico interno, aquele que nunca foi divulgado, aquele que só circulou entre os escalões superiores do SNI. O relatório descrevia a operação passo a passo. Infiltração no Hotel Vila Forte. Acesso ao Opala durante a noite anterior ao acidente. Intervenção no sistema hidráulico de freios. Uso de fluido adulterado que causaria falha progressiva. Quando Geraldo pisou no freio na curva do quilômetro 165, os freios não responderam. Simples assim. Eficiente. Impossível de provar depois do acidente, porque o carro foi completamente destruído na colisão. Márcia Kubitschek pegou as fotografias e a caixa de metal. Agradeceu ao agente Araújo. Ele se levantou, disse: "Desculpe pelo que fizeram com seu pai", e saiu do café. Márcia nunca mais o viu. Ela levou as fotos para casa, guardou num cofre e decidiu procurar um advogado para pedir a reabertura do caso. Mas antes disso, ela quis fazer cópias das imagens para garantir que não se perdessem. 3 semanas depois do encontro com Araújo, Márcia acordou com barulho de vidro quebrando. Era madrugada. Ela desceu as escadas e viu 2 homens dentro de sua casa. Não eram ladrões comuns. Não reviraram gavetas. Não procuraram joias ou dinheiro. Foram direto ao cofre, no escritório. Usaram uma ferramenta elétrica para abrir. Pegaram a caixa de metal com as fotografias e saíram pela mesma janela que haviam quebrado. Nada mais foi levado. Nem televisão, nem computador, nem os quadros caros da sala. Só a caixa. Como se soubessem exatamente o que procurar. Márcia ligou para a polícia. Fez boletim de ocorrência. A investigação não deu em nada. Os invasores não deixaram impressões digitais. Não foram captados por câmeras. Não deixaram nenhum rastro. Fantasmas. E o agente Araújo? Márcia tentou procurá-lo. Voltou ao café onde se encontraram. Perguntou ao dono se conhecia um homem com aquela descrição. Nada. Ninguém se lembrava dele. Era como se nunca tivesse existido. Mas Araújo existiu. E ele morreu. 6 meses após o encontro com Márcia, um homem identificado como José Carlos Araújo da Silva foi encontrado morto num apartamento em Niterói. Causa da morte: infarto fulminante. Ele tinha 52 anos. Não tinha histórico de problemas cardíacos. Não fumava. Não bebia. Morreu sozinho, sentado na poltrona da sala, sem sinais de violência. A polícia nem abriu inquérito. Foi registrado como morte natural. Fim.
Aqui entra um padrão que você precisa entender. Quantas pessoas ligadas ao caso JK morreram de forma repentina, sem explicação plausível, logo depois de falarem sobre o assunto? Vamos contar. O Dr. Jardim de Almeida, o legista, morreu em 2003 de causas naturais. 3 anos depois de dar aquela entrevista onde revelou a visita dos 2 homens sem identificação. A técnica Maria Aparecida da Silva, que reportou o sumiço do laudo, morreu em 1988 num acidente doméstico. Queda da escada, fratura de crânio. O agente Araújo, infarto fulminante. Coincidências. Vamos fazer uma conta rápida. A probabilidade estatística de 3 pessoas ligadas a um mesmo evento morrerem de forma repentina, em intervalos curtos de tempo, sem fatores de risco evidentes, é de aproximadamente 1 em 500 mil. Não é impossível, mas é extremamente improvável. E quando você adiciona o fato de que todas essas pessoas tinham informações comprometedoras sobre a morte de JK, a probabilidade de coincidência cai para praticamente 0. Mas o caso não termina aí. Em 1996, 20 anos após a morte de Juscelino, a família finalmente conseguiu autorização judicial para exumar o corpo. O objetivo era refazer os exames periciais, buscar evidências que pudessem ter passado despercebidas na primeira necrópsia. A exumação foi realizada no cemitério de Brasília, com a presença de peritos da Polícia Federal, representantes da família e observadores internacionais da Anistia Internacional. O caixão foi aberto. O corpo de JK estava em estado avançado de decomposição, mas os ossos estavam preservados. Os peritos começaram o exame e encontraram algo perturbador: uma fratura na base do crânio que não constava no laudo original do Dr. Jardim de Almeida. Uma fratura limpa, circular, de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. O formato era incompatível com trauma por colisão. Era compatível com perfuração por projétil de alta velocidade. O perito responsável pela exumação, o Dr. Alberto Carlos de Minas, fotografou a fratura, mediu suas dimensões e coletou fragmentos ósseos para análise. Ele também encontrou dentro do caixão, preso entre as roupas deterioradas, um pequeno objeto metálico, uma peça cilíndrica, enferrujada, com aproximadamente 1 centímetro de comprimento. O doutor de Minas recolheu o objeto, colocou num saco plástico lacrado e enviou para o laboratório de balística da Polícia Federal. A análise balística levou 3 meses. O resultado foi inconclusivo. O objeto metálico poderia ser um fragmento de projétil, mas também poderia ser um prego, um pedaço de metal do carro, um fragmento de ferragem que ficou preso ao corpo durante a remoção das vítimas. Não havia como ter certeza. Mas o doutor de Minas insistiu. A fratura no crânio era suspeita. Ele recomendou que a investigação fosse reaberta, que testemunhas fossem ouvidas novamente, que os arquivos do SNI fossem revisados. Seu relatório foi entregue à Polícia Federal em junho de 1996. Nada aconteceu. O relatório foi arquivado. A Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que não havia elementos suficientes para caracterizar homicídio e que a causa da morte permanecia como politraumatismo decorrente de acidente de trânsito. Caso encerrado. Outra vez. O doutor de Minas ficou indignado. Ele deu entrevistas, escreveu artigos, tentou pressionar as autoridades, mas sua voz foi abafada. Ninguém quis ouvir.
E em 2001, 5 anos depois da exumação, o Dr. Alberto Carlos de Minas morreu. Causa: acidente vascular cerebral. Ele tinha 58 anos. Agora vamos examinar o veículo. O Chevrolet Opala de Juscelino Kubitschek, placa RJ83428, foi removido do local do acidente e levado para o pátio da Delegacia de Polícia de Resende. Ali, deveria passar por perícia técnica completa, análise do sistema de freios, direção, suspensão, motor, equipamentos elétricos. Isso é procedimento padrão em qualquer acidente com vítimas fatais. Mas o que aconteceu com o Opala de JK foi o oposto de perícia. Foi destruição sistemática. Testemunhas que trabalhavam na delegacia relataram que nos dias seguintes ao acidente, o carro foi completamente desmontado. Motor removido, bancos arrancados, painel destruído, fiação elétrica cortada. Não de forma cuidadosa, preservando evidências, mas de forma brutal. Como se quisessem garantir que nada restasse. Em uma semana, o Opala virou sucata. Peças foram vendidas para ferros velhos. Outras, simplesmente jogadas no lixo. Quando os peritos finalmente chegaram para examinar o veículo, não havia mais nada para examinar. O engenheiro e perito Sérgio Eisenberg, contratado pela família Kubitschek em 2019 para revisar o caso, escreveu em seu laudo técnico: a destruição sistemática do veículo impediu qualquer análise posterior sobre possível sabotagem mecânica. Não restaram evidências suficientes para confirmar ou descartar a hipótese de intervenção nos freios, direção ou sistema elétrico. O desmantelamento do Opala configura grave irregularidade pericial e levanta suspeitas sobre a intenção de ocultar provas. Eisenberg teve acesso aos autos do processo, às fotografias que restaram, aos depoimentos das testemunhas. Ele reconstruiu virtualmente o acidente, usando software de simulação forense. E chegou a uma conclusão chocante. A colisão com o ônibus da aviação Cometa não poderia ter causado a perda de controle do Opala. Segundo os cálculos de Eisenberg, baseados na física do impacto, um toque lateral de um ônibus em baixa velocidade geraria no máximo um desvio de trajetória de 30 a 50 centímetros. Insuficiente para fazer o carro atravessar o canteiro central e colidir frontalmente com uma carreta. Para que o Opala atravessasse o canteiro central da forma como aconteceu, duas condições precisariam estar presentes: alta velocidade e ausência total de frenagem. Geraldo Ribeiro teria que estar acelerando e, ao mesmo tempo, não pisar no freio. Isso não faz sentido. A reação natural de qualquer motorista ao perder o controle é frear instintivamente, mas não há marcas de frenagem no asfalto. Nenhuma. Como se Geraldo nem tivesse tentado frear. Como se os freios simplesmente não existissem. Eisenberg levantou outra hipótese, baseada no testemunho de Ademar Jan, o caminhoneiro que viu Geraldo debruçado sobre o volante antes da colisão. E se Geraldo já estivesse incapacitado antes de entrar na curva? E se ele tivesse sofrido um mal súbito, um desmaio, um ataque? Isso explicaria a ausência de frenagem. Mas o que causaria esse mal súbito? Geraldo não tinha problemas de saúde. Não era diabético. Não tinha histórico cardíaco. Não usava medicamentos controlados. Aqui entra uma possibilidade perturbadora.
Envenenamento. Não um veneno letal imediato, mas uma substância que causasse perda de consciência progressiva, em minutos. Algo que pudesse ser administrado sem que a vítima percebesse. Dissolvido numa bebida, misturado à comida, e que deixasse poucos rastros no organismo, especialmente se a vítima morresse logo em seguida. Venenos como escopolamina, derivados de digitálicos ou neurotoxinas de ação rápida. O problema é que essas substâncias só poderiam ser detectadas com o exame toxicológico completo, realizado em até 48 horas após a morte. E os exames de Geraldo Ribeiro nunca foram feitos. As amostras de sangue sumiram do IML de Resende. Conveniente, não é? Se alguém quisesse esconder o envenenamento, a primeira coisa a fazer seria eliminar as amostras biológicas. Sem sangue, sem tecidos, sem provas. Impossível provar o crime. Agora vamos falar de Operação Condor. Se você tem 50 anos ou mais, deve se lembrar do que era viver sob ditadura militar. Mas talvez não saiba que a repressão não parava nas fronteiras do Brasil. A Operação Condor foi uma aliança secreta entre as ditaduras da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O objetivo era caçar, capturar e eliminar opositores políticos onde quer que estivessem. Exilados não estavam seguros. Refugiados não estavam seguros. Ninguém estava seguro. A Operação Condor foi coordenada pelos serviços de inteligência de cada país. No Brasil, o SNI. Na Argentina, o CID. No Chile, a DINA. Eles compartilhavam informações, trocavam prisioneiros e realizavam operações conjuntas de assassinato. Documentos desclassificados pela CIA nos anos 2000 confirmam que a Operação Condor foi responsável por pelo menos 500 mortes documentadas. Mas o número real pode ser o dobro disso. João Goulart, o Jango, foi uma das vítimas. Ele estava exilado na Argentina quando morreu em 6 de dezembro de 1976. Causa oficial: ataque cardíaco. Mas em 2013, seu corpo foi exumado e análises toxicológicas encontraram níveis anormais de digitálico, um veneno que simula sintomas de infarto. Em 2008, o ex-agente uruguaio Mário Neira Barreiro confessou ter participado do envenenamento de Jango, a mando da ditadura brasileira. Carlos Lacerda morreu em 21 de maio de 1977. Causa oficial: ataque cardíaco. Lacerda era inimigo histórico de J.K. e Jango, mas nos anos 70 eles se uniram na Frente Ampla, a coalizão que ameaçava derrubar os militares. Lacerda morreu em casa, sozinho, durante a madrugada. Não houve autópsia. O corpo foi enterrado rapidamente. A família nunca questionou. E assim a ditadura eliminou a última peça do tabuleiro. 3 líderes. 3 mortes. Menos de um ano. Todos envolvidos na Frente Ampla. Todos sob vigilância do SNI. Todos mortos em circunstâncias que levantam suspeitas. Coincidência? Ou execução sistemática? Se você acredita em coincidências, pode parar de assistir agora. Mas se você quer entender como a ditadura brasileira operava, continue comigo. Porque ainda falta revelar o documento mais explosivo deste caso. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que a morte de JK foi acidente.
Eles analisaram os autos do processo, ouviram testemunhas, revisaram perícias e decidiram que não havia provas suficientes para caracterizar assassinato. A decisão gerou revolta. A Comissão da Verdade. Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo, havia chegado à conclusão oposta. Assassinato premeditado, executado por agentes da Operação Condor. Duas comissões, duas conclusões opostas. Quem estava certo? A resposta pode estar num documento que pouquíssimas pessoas conhecem. Em 2021, o Ministério Público Federal tornou público um inquérito que investigou a morte de JK por 4 anos. Dentro desse inquérito está o laudo técnico do engenheiro Sérgio Eisenberg, que desmonta completamente a versão do acidente. Eisenberg analisou a física da colisão, a dinâmica dos veículos, as trajetórias, as velocidades e concluiu: impossível ter sido apenas um acidente. O procurador responsável pelo inquérito, Paulo Ferreira Filho, escreveu em sua conclusão: o laudo do engenheiro Eisenberg é a maior contribuição que este inquérito trouxe para o caso. Ele demonstra com base científica que a versão oficial não se sustenta. Há elementos suficientes para reabrir a investigação e buscar a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite de agosto de 1976. Mas o caso não foi reaberto. Até 2025, 49 anos depois da morte de JK, o governo brasileiro ainda não abriu todos os arquivos do SNI relacionados ao caso. Por quê? O que está nesses arquivos que não pode ser revelado? Quem está sendo protegido? E por quanto tempo mais a verdade vai ficar enterrada? Em fevereiro de 2025, o governo Lula decidiu reabrir oficialmente o caso. A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos vai revisar todos os documentos, ouvir novas testemunhas e reanalisar as provas. Pela primeira vez em quase 5 décadas, existe a possibilidade real de descobrirmos o que aconteceu com Juscelino Kubitschek. Mas isso depende de pressão popular, depende de você compartilhar esta informação, cobrar transparência, exigir que os arquivos sejam abertos. Vamos voltar aos 3 minutos. 3 minutos entre a saída do hotel Vila Forte e o acidente fatal. O que aconteceu nesses 3 minutos que selou o destino de JK? Segundo a versão oficial, nada. Geraldo dirigia normalmente, o Opala seguia pela Via Dutra, um ônibus encostou e causou o acidente. Simples, limpo. Mas a realidade é mais complexa. Testemunhas que estavam no Hotel Vila Forte naquela tarde relataram que JK parecia nervoso antes de sair. Ele conversou por telefone, uma ligação curta, e depois disse ao brigadeiro Vila Forte que precisava ir embora urgentemente. Vila Forte tentou convencê-lo a ficar para o jantar, mas JK insistiu. Tinha um compromisso no Rio que não podia adiar. Que compromisso era esse? Com quem JK ia se encontrar? Ninguém sabe. A agenda dele daquele dia nunca foi encontrada. Geraldo pegou as chaves do Opala, ligou o motor e esperou o JK entrar no banco de trás. Testemunhas viram o carro sair do estacionamento do hotel e entrar na Via Dutra, sentido Rio de Janeiro. Era 18 horas exatas. O sol começava a se pôr. O trânsito estava leve, típico de um domingo de fim de tarde. Nada indicava que em 3 minutos tudo terminaria. Quilômetro 163.
O Opala passa por um posto de gasolina. O frentista, um homem chamado João Batista Ferreira, lembra de ter visto o carro. Ele não sabia que era JK dentro, mas reparou no Opala porque era um modelo bonito, bem conservado. Segundo João Batista, o carro estava em velocidade normal, seguindo a pista da direita, sem pressa. Nada fora do comum. Quilômetro 164. O Opala entra na curva. É uma curva suave, de baixo grau de dificuldade, bem sinalizada. Geraldo já havia passado por ali centenas de vezes. Ele conhecia a geometria da estrada como ninguém. Mas algo acontece. O carro começa a desviar da trajetória. Lentamente no início, depois de forma mais acentuada. Geraldo tenta corrigir, mas o volante não responde. Ou os freios não funcionam, ou ambos. Quilômetro 165. O Opala atravessa o canteiro central. Não há marcas de frenagem. Nenhuma tentativa de desacelerar. O carro invade a pista contrária em alta velocidade. Ladislau Borges, que vem dirigindo sua carreta no sentido São Paulo, vê o Opala vindo em sua direção. Ele tenta desviar, mas é tarde demais. A colisão é frontal, brutal, fatal. O impacto arranca o motor do Opala e joga o veículo para trás. 3 minutos. Acabou. Mas e se esses 3 minutos começaram antes? E se a operação para matar JK começou horas antes? Ou dias antes? Vamos reconstruir uma hipótese baseada nos depoimentos, nas evidências e no modus operandi da Operação Condor. Sábado 21 de agosto. Véspera do acidente. JK está hospedado no Hotel Vila Forte desde sexta-feira. Durante a noite de sábado, enquanto ele dorme, agentes infiltrados têm acesso ao Opala estacionado no pátio do hotel. Eles não precisam de muito tempo. 10, 15 minutos no máximo. Abrem o capô, localizam o reservatório de fluido de freio, injetam uma substância química que degrada o fluido aos poucos. Não imediatamente, mas progressivamente, à medida que o sistema hidráulico aquece durante o uso. Quando Geraldo pisar no freio na curva do quilômetro 165, o fluido já estará degradado demais para gerar pressão. Os freios vão falhar. Simples, eficiente, impossível de rastrear depois. Ou talvez não seja nos freios, talvez seja na direção hidráulica, ou no sistema elétrico, ou em todos ao mesmo tempo. Redundância para garantir o resultado. Mas o ponto central é intervenção mecânica programada para falhar em momento específico. E como garantir que o momento específico seria justamente na curva do quilômetro 165? Simples. Porque alguém sabia que JK sairia do hotel exatamente naquele horário. Passaria exatamente por aquela curva. Agora vem a parte mais perturbadora. E se Geraldo Ribeiro também foi neutralizado? Não apenas o carro, mas o motorista. Imagine que durante o almoço no hotel, algo foi colocado na bebida de Geraldo. Uma substância de ação retardada, que causa torpor, perda de reflexos, confusão mental. Os efeitos começariam a se manifestar 15, 20 minutos depois da ingestão, exatamente quando ele estivesse dirigindo na Via Dutra. Essa combinação, falha mecânica mais incapacitação do motorista, tornaria o acidente inevitável. Não importa quão experiente fosse Geraldo, não importa quantas vezes ele tivesse dirigido naquela estrada,
Quando os freios falhassem e ele, ao mesmo tempo, estivesse com os reflexos comprometidos, o resultado seria exatamente o que aconteceu. Perda total de controle, invasão da pista contrária, colisão fatal. E depois, destruição de todas as evidências. Laudo sumido, amostras de sangue sumidas, carro desmontado, fotografias desaparecidas. Perfeito, impecável, assassinato que parece acidente, e quem questionasse seria ridicularizado como conspirador maluco. Mas os fatos estão aí, as contradições estão aí, as testemunhas estão aí. E muitas delas morreram em circunstâncias suspeitas logo depois de falarem. Isso não é teoria da conspiração. Isso é padrão operacional de Estado repressor. Você, que está assistindo, precisa entender uma coisa. A ditadura militar brasileira não acabou em 1985. Ela foi desmontada formalmente, mas suas estruturas continuaram funcionando por décadas. Arquivos continuaram secretos. Agentes continuaram trabalhando em órgãos de segurança. Métodos continuaram sendo usados. E pessoas continuaram morrendo. A redemocratização trouxe eleições, mas não trouxe verdade. E sem verdade, não há justiça. JK morreu. Geraldo morreu. Centenas de milhares de pessoas acompanharam o funeral em Brasília cantando Peixe Vivo, a música que marcou a vida de Juscelino. Mas ninguém sabia naquela época que a morte dele poderia não ter sido acidente. Ninguém ousava questionar a versão oficial. Quem questionasse, corria risco. E a ditadura sabia disso. Por isso mantiveram a farsa por tanto tempo. Hoje, em 2025, você pode questionar. Você pode exigir respostas. Você pode pressionar para que os arquivos sejam abertos. E você pode compartilhar esta informação para que mais pessoas saibam a verdade. Porque enquanto a verdade estiver escondida, a ditadura ainda está viva. E enquanto a ditadura estiver viva, ninguém está seguro. A Frente Ampla nasceu em outubro de 1966. Não foi uma aliança qualquer. Foi a união dos três homens mais poderosos e opostos da política brasileira. Carlos Lacerda, o conservador feroz que destruiu Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, o desenvolvimentista que construiu Brasília. João Goulart, o populista de esquerda que tentou as reformas de base. Três inimigos históricos, unidos contra um inimigo maior: a ditadura militar. Lacerda foi o articulador. Ele viajou a Lisboa em novembro de 1966 e se encontrou com JK. Firmaram a Declaração de Lisboa, um pacto político que parecia impossível. Depois, em setembro de 1967, Lacerda foi a Montevidéu e trouxe Jango para a aliança. 3 nomes, 3 correntes políticas, um objetivo: derrubar os militares e restaurar a democracia. A Frente Ampla realizou comícios no ABC Paulista, em Londrina, em Maringá. Multidões compareceram. O regime tremeu. Em abril de 1968, o governo Costa e Silva proibiu a Frente Ampla por decreto. Qualquer reunião, qualquer manifestação, qualquer pronunciamento público dos 3 líderes
estava banido. A justificativa oficial era preservação da ordem e da segurança nacional. A justificativa real era medo. Os militares sabiam que se a Frente Ampla continuasse crescendo, o regime cairia. Não por guerrilha armada, mas por pressão popular. E isso era inaceitável. Mas proibir não resolveu o problema. JK, Jango e Lacerda continuaram existindo. Continuaram sendo símbolos. Continuaram sendo ameaças. E foi aí que o SNI começou a traçar um plano diferente. Não era mais suficiente calar as vozes. Era preciso eliminar os corpos. Documentos desclassificados da CIA, obtidos em 2002 pela Comissão Nacional da Verdade, revelam que a Operação Condor tinha uma lista de alvos prioritários. JK estava nessa lista. Jango estava nessa lista. Lacerda estava nessa lista. A Operação Condor foi formalizada em Santiago do Chile, em outubro de 1975. Mas suas atividades começaram antes. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia firmaram um acordo de cooperação para caçar, sequestrar, torturar e matar opositores políticos, dentro e fora de suas fronteiras. Não importava onde o alvo estivesse. Não importava se era cidadão de outro país. A Operação Condor atravessava fronteiras como se fossem linhas imaginárias. E o SNI brasileiro era um dos pilares dessa máquina de morte. Um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, datado de 22 de setembro de 1976, descreve a estreita coordenação entre as Forças Armadas brasileiras e argentinas no combate à subversão. O documento foi desclassificado a pedido do procurador italiano Giancarlo Capaldo, que investigava desaparecimentos de cidadãos italianos. O texto confirma que Brasil e Argentina compartilhavam informações de inteligência, realizavam operações conjuntas e permitiam que agentes de um país atuassem no território do outro, sem controle, sem supervisão, sem lei. JK estava vigiado. Cada telefonema, cada viagem, cada encontro era registrado pelo SNI. Seu nome aparece em dezenas de relatórios de inteligência entre 1964 e 1976. Ele sabia disso. Comentou com amigos próximos que sentia estar sendo seguido, que via os mesmos carros, os mesmos homens, nos lugares aonde ia. Mas o que ele poderia fazer? Denunciar à polícia? A polícia era o braço da ditadura. Pedir proteção internacional? Ele estava no Brasil, não exilado. Não havia para onde correr. Em fevereiro de 1976, 6 meses antes de morrer, JK deu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Nela, ele criticou duramente o regime militar. Chamou de farsa a abertura política prometida pelo general Geisel e afirmou que só eleições diretas trariam democracia de volta ao Brasil. A entrevista repercutiu. Jornais de todo o país reproduziram trechos e o SNI registrou cada palavra. Num relatório interno, um agente anotou: Kubitschek continua sendo elemento subversivo de alta periculosidade. Suas declarações inflamam setores oposicionistas e ameaçam a estabilidade do regime. Recomenda-se acompanhamento rigoroso. Acompanhamento rigoroso. O que isso significava na linguagem do SNI? Infiltração, escuta telefônica, interceptação de correspondências,
e, quando necessário, neutralização. Neutralização era o eufemismo. A palavra real era assassinato. Quantas pessoas foram neutralizadas pela ditadura brasileira? O número oficial é de 434 mortos e desaparecidos. Mas historiadores estimam que o número real pode ser 3 vezes maior. Muitas mortes foram disfarçadas de acidentes, suicídios, doenças súbitas. Nunca saberemos a verdade completa. Agora vamos conectar os pontos. Agosto de 1976. JK morre na Via Dutra. Dezembro de 1976. Jango morre na Argentina. Maio de 1977. Lacerda morre no Rio de Janeiro. 3 líderes da Frente Ampla eliminados em menos de 10 meses. As causas oficiais: acidente de trânsito, ataque cardíaco. 3 eventos aparentemente não relacionados. Mas quando você olha para os detalhes, o padrão emerge. João Goulart estava exilado em sua fazenda em San Antônio, na Argentina, quando morreu. Ele tinha apenas 58 anos. Na noite de 5 de dezembro de 1976, Jango sentiu dores no peito. Chamaram um médico local, que diagnosticou o infarto e administrou medicamentos. Jango piorou durante a madrugada. Morreu às 6 da manhã de 6 de dezembro. O corpo foi embalsamado rapidamente e enviado ao Brasil. Não houve autópsia na Argentina. O caixão chegou lacrado. A família Goulart sempre desconfiou. Jango era saudável, praticava exercícios, não tinha histórico cardíaco. Mas durante décadas não conseguiram provar nada. Até que em 2013, 37 anos após a morte, o corpo foi exumado. As análises toxicológicas encontraram níveis anormais de digitálico, uma substância derivada da planta dedaleira. O digitálico, em doses elevadas, causa arritmia cardíaca severa, que simula perfeitamente um infarto. Impossível distinguir sem análise química. E essa análise nunca tinha sido feita. Quem deu o digitálico a Jango? Em 2008, o ex-agente uruguaio Mário Neira Barreiro confessou. Ele disse que participou da operação para envenenar João Goulart. A ordem veio do governo brasileiro, coordenada pelo SNI e executada em parceria com agentes argentinos da Secretaria de Inteligência do Estado, CID. Barreiro descreveu detalhes. A substância foi colocada no chimarrão que Jango bebia todas as manhãs. Um empregado da fazenda, infiltrado pelos serviços de inteligência, aplicou o veneno. Jango bebeu. Horas depois, começaram os sintomas. E ele morreu. Barreiro morreu em 2016. Causa oficial: velhice. Mas 3 dias antes de morrer, ele havia marcado uma nova entrevista com jornalistas brasileiros. Disse que tinha mais informações, mais nomes, mais detalhes sobre a Operação Condor. A entrevista nunca aconteceu. Ele não compareceu. Foi encontrado morto em casa. E todas as suas anotações, todos os documentos que ele guardava, desapareceram. A família tentou recuperar, mas nada foi encontrado. Mais uma vez, prova sumindo no momento crítico. Carlos Lacerda morreu em 21 de maio de 1977. Ele estava em casa, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante a madrugada, sofreu um ataque cardíaco fulminante.
Não teve tempo de chamar ajuda. Foi encontrado morto pela manhã. Ele tinha 63 anos, fumava muito, tinha pressão alta. A morte poderia ser natural, mas o timing levanta questões. Por que justamente agora, meses depois de JK e Jango? Por que os 3 pilares da Frente Ampla foram eliminados em sequência? A família Lacerda nunca questionou oficialmente a causa da morte. Diferente dos Kubitschek e dos Goulart, eles aceitaram a versão do infarto. Talvez porque Lacerda realmente tinha fatores de risco. Talvez porque não queriam enfrentar a máquina repressiva da ditadura. Talvez porque, diferente de JK e Jango, Lacerda era visto como direitista e, portanto, menos provável de ser alvo. Mas isso é justamente o que torna sua morte suspeita. Se a ditadura eliminou até quem vinha da direita, então ninguém estava seguro. Documentos do SNI, desclassificados em 2014 pelo Arquivo Nacional, revelam que Carlos Lacerda também estava sob vigilância constante. Relatórios mensais descreviam seus movimentos, suas reuniões, suas declarações públicas. Um relatório de março de 1977, 2 meses antes de sua morte, classificava Lacerda como elemento perturbador da ordem, capaz de mobilizar setores conservadores contra o regime. A linguagem é clara. Ele era uma ameaça. E ameaças precisavam ser neutralizadas. Agora vamos falar do que o SNI fazia para encobrir suas operações. A técnica era sempre a mesma: criar uma narrativa plausível, eliminar evidências contrárias e silenciar testemunhas. No caso de JK, a narrativa era acidente de trânsito. No caso de Jango, infarto natural. No caso de Lacerda, infarto por tabagismo. Simples, crível, difícil de contestar sem provas físicas. E as provas físicas eram exatamente o que desaparecia. Laudos de necropsia sumidos. Amostras de sangue sumidas. Fotografias sumidas. Veículos destruídos antes da perícia. Testemunhas morrendo em circunstâncias estranhas. Esse não é um padrão aleatório. É um protocolo, um manual de operações. E quanto mais você investiga, mais percebe que esse protocolo foi usado dezenas, talvez centenas de vezes durante a ditadura. Não apenas com líderes políticos famosos, mas com jornalistas, sindicalistas, professores, estudantes, pessoas que incomodavam, pessoas que falavam demais, pessoas que não se calavam. A historiadora Priscila Antunes, especialista em serviços de inteligência, analisou os arquivos do SNI por quase uma década. Ela publicou em 2018 um livro chamado SNI e a BIM, uma leitura dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. Nesse livro, ela descreve como o SNI operava fora da lei, sem supervisão, sem controle democrático. Os agentes tinham carta branca para fazer o que fosse necessário. E o que fosse necessário incluía assassinatos. Segundo Priscila, o SNI desenvolveu uma doutrina de ação clandestina baseada no modelo da CIA americana e do MI6 britânico. A diferença é que, nos Estados Unidos e na Inglaterra, esses órgãos respondiam a comitês parlamentares, tinham orçamentos auditados,
Suas operações eram eventualmente reveladas. No Brasil, nada disso existia. O SNI era uma caixa preta. Nem o Congresso, mesmo sendo um Congresso castrado pela ditadura, tinha acesso às suas operações. Era poder absoluto. E poder absoluto corrompe absolutamente. Os arquivos do SNI foram parcialmente abertos em 1990, quando o órgão foi extinto pelo presidente Collor. Mas parcialmente é a palavra-chave. Estima-se que apenas 30% dos documentos produzidos pelo SNI foram recolhidos pelo Arquivo Nacional. O restante, 70%, simplesmente desapareceu. Queimado? Escondido? Levado por ex-agentes que ainda estavam vivos e queriam proteger segredos? Ninguém sabe. E isso é assustador. Imagine os segredos que estão nesses documentos perdidos. Nomes de agentes infiltrados, detalhes de operações de assassinato, listas de alvos eliminados, confissões de crimes que nunca vieram à tona. E pior, esses documentos podem ter sido destruídos justamente para proteger pessoas que ainda estão vivas. Ex-agentes do SNI que hoje têm 70, 80 anos, mas que participaram de assassinatos políticos nos anos 70. Se os documentos completos fossem revelados, essas pessoas seriam expostas, processadas, condenadas. E por isso, alguém fez questão de queimar os arquivos. Em 2024, a Agência Pública, um veículo de jornalismo investigativo, encontrou documentos inéditos no acervo do SNI, custodiado pelo Arquivo Nacional. Esses documentos revelam como o SNI fez lobby político para evitar sua extinção após o fim da ditadura. Relatórios internos mostram que agentes monitoravam jornalistas que escreviam sobre o órgão, tentavam identificar suas fontes e pressionavam veículos de imprensa para não publicar matérias críticas. Isso não é teoria. São documentos oficiais, com carimbos, assinaturas, datas. Um relatório de maio de 1987, produzido pelo SNI, lista artigos publicados na revista Veja, no jornal Folha de São Paulo e no Jornal do Brasil, que mencionavam o Sistema Nacional de Informações. O documento descreve cada artigo como ameaça à segurança institucional do órgão e propõe medidas para neutralizar a cobertura jornalística. Medidas como pressionar editores, cortar acesso de repórteres a fontes oficiais, disseminar informações falsas para desacreditar jornalistas e, em casos extremos, ação direta contra elementos desestabilizadores. Ação direta. De novo o eufemismo. Ação direta significava intimidação, ameaça, agressão física ou, no limite, eliminação. Quantos jornalistas brasileiros foram vítimas de ação direta? Não sabemos, mas sabemos de alguns casos. Vladimir Herzog, jornalista da TV Cultura, morto em outubro de 1975, nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. A versão oficial dizia suicídio por enforcamento, mas testemunhas e perícias posteriores confirmaram. Foi assassinato por tortura. E o SNI estava envolvido. Alexandre von Baumgarten, jornalista e cineasta, desapareceu em outubro de 1973. Ele estava fazendo um documentário sobre repressão política no Brasil. Entrevistou ex-presos políticos, coletou depoimentos de vítimas de tortura. Depois de 3 meses de trabalho, Alexandre sumiu.
nunca mais foi visto. Seu corpo nunca foi encontrado. O material que ele havia filmado desapareceu, e o SNI tinha um dossiê sobre ele, classificando-o como subversivo de alta periculosidade. Coincidência? Luiz Eduardo da Rocha Merlino, jornalista e militante político, foi preso em julho de 1971. Levado ao DOI-CODE de São Paulo. Torturado durante dias. Morreu sob tortura. O corpo foi devolvido à família lacrado, com ordem de não abrir o caixão. Quando finalmente conseguiram abrir, anos depois, encontraram sinais de fraturas múltiplas, queimaduras, perfurações. Luiz Eduardo tinha 24 anos e o SNI tinha autorizado sua prisão. Esses são apenas 3 nomes, 3 entre centenas. A lista completa nunca será conhecida, porque os arquivos foram queimados. Mas o padrão está claro. Quem incomodava, morria. Quem investigava demais, desaparecia. Quem fazia perguntas inconvenientes, sofria acidentes. E tudo era encoberto com narrativas oficiais limpas, sem buracos aparentes, difíceis de contestar. Até que alguém começasse a cavar fundo. E quem cavava fundo também virava alvo. Voltando ao caso JK, por que afinal a ditadura decidiu eliminá-lo justamente em agosto de 1976? A resposta está no contexto político daquele ano. O general Ernesto Geisel estava na presidência, prometendo abertura lenta, gradual e segura. Mas dentro das Forças Armadas havia uma divisão profunda. De um lado, os moderados, liderados por Geisel e pelo general Golbery do Couto e Silva, que achavam que a ditadura precisava se flexibilizar para sobreviver. Do outro lado, a linha dura, liderada pelo general Silvio Frota, que queria endurecer ainda mais. A Frente Ampla, mesmo banida, continuava existindo simbolicamente. JK, Jango e Lacerda eram figuras que mobilizavam multidões. Se eles voltassem à cena política, a abertura de Geisel seria pressionada. Eleições diretas voltariam à pauta, e a linha dura das Forças Armadas não aceitaria isso. Por isso, segundo analistas, a decisão de eliminar os 3 líderes da Frente Ampla veio da linha dura, provavelmente sem conhecimento direto de Geisel. Uma operação paralela, conduzida por setores radicais do SNI e das Forças Armadas. O general Silvio Frota era o ministro do Exército em 1976. Ele comandava a linha dura e tinha controle sobre grande parte do aparato repressivo. Em outubro de 1977, Geisel o demitiu, justamente por tentar articular um golpe dentro do golpe. Frota queria impedir a abertura política e assumir a presidência à força. Geisel descobriu, o exonerou e consolidou a abertura. Mas antes disso, entre 1976 e 1977, Frota tinha poder suficiente para autorizar operações clandestinas sem que Geisel soubesse. Essa é a versão mais plausível. A morte de JK foi decidida e executada por um grupo dentro da linha dura militar, possivelmente sob comando de Silvio Frota ou de oficiais próximos a ele.
usaram a estrutura do SNI, os recursos da Operação Condor e os métodos de eliminação que já haviam testado em centenas de outros casos. E escolheram um método que deixaria menos rastros: sabotagem mecânica disfarçada de acidente de trânsito. Simples, eficiente, limpo, até que as contradições começassem a aparecer. E as contradições apareceram. Laudos sumidos, amostras desaparecidas, fotografias perdidas, testemunhas morrendo. Cada tentativa de encobrir criava novos buracos na narrativa oficial. E quanto mais tempo passa, mais esses buracos se tornam evidentes. Hoje, em 2025, quase 50 anos depois, ninguém mais acredita que JK morreu num simples acidente. Nem os defensores da ditadura, nem os militares. A questão não é mais se foi assassinato. A questão é quem ordenou e quem executou. O problema é que quase todos os envolvidos já morreram. O general Silvio Frota morreu em 2007. O general Golbery do Couto e Silva morreu em 1987. O general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, em 1976, e depois presidente da República, morreu em 1999. O brigadeiro Newton Junqueira Villaforte, proprietário do hotel onde JK se hospedou antes de morrer, morreu em 2003. Todos levaram seus segredos para o túmulo, e os documentos que poderiam incriminá-los foram queimados. Mas talvez não todos. Em fevereiro de 2025, o governo Lula anunciou a reabertura oficial do caso JK. A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos vai revisar todos os documentos disponíveis, ouvir testemunhas que ainda estão vivas e reanalisar as provas periciais. É a terceira tentativa de investigação nas últimas 3 décadas. As 2 anteriores não chegaram a conclusões definitivas. Será que desta vez será diferente? Depende. Se o governo realmente quiser a verdade, precisará fazer 3 coisas. Primeiro, abrir todos os arquivos remanescentes do SNI sem exceção, incluindo aqueles que ainda estão classificados como secretos. Segundo, convocar ex-agentes do SNI, mesmo aposentados, para depor sob juramento, com imunidade em troca de confissões. Terceiro, buscar documentos em arquivos estrangeiros, especialmente nos Estados Unidos, Argentina e Chile, que participaram da Operação Condor e podem ter registros que o Brasil destruiu. Os arquivos americanos são especialmente importantes. A CIA acompanhou de perto tudo o que acontecia na ditadura brasileira. Agentes da CIA estavam infiltrados no SNI, compartilhavam informações, às vezes participavam de operações. Documentos desclassificados nos anos 2000 revelam que a CIA sabia da Operação Condor desde o início e, em alguns casos, forneceu apoio logístico e treinamento. É possível, provável até, que existam documentos da CIA sobre a morte de JK. Se existem, podem estar nos arquivos do Departamento de Estado ou da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A família Kubitschek já solicitou formalmente ao governo brasileiro que peça aos Estados Unidos a desclassificação de todos os documentos relacionados a Juscelino Kubitschek. Até agora, nenhuma resposta oficial. O governo Biden, em 2023, desclassificou milhares de documentos
sobre ditaduras na América Latina, mas nenhum especificamente sobre JK. Talvez porque não existam. Talvez porque ainda estão secretos. Talvez porque foram destruídos. Não sabemos. O que sabemos é que a morte de JK não foi acidente. As evidências são esmagadoras. A ausência de frenagem, a posição de Geraldo debruçado sobre o volante antes da colisão, a destruição sistemática do veículo, o sumiço dos laudos, das amostras, das fotografias, as mortes suspeitas de testemunhas, o contexto político da Frente Ampla, a Operação Condor, a lista de alvos prioritários. Tudo aponta para assassinato premeditado, executado por agentes do Estado brasileiro, disfarçado de acidente de trânsito. Mas há uma pergunta final que precisa ser respondida. Por que isso importa hoje, em 2025, quase 50 anos depois? JK está morto. Os generais que ordenaram sua morte estão mortos. A ditadura acabou há 40 anos. Por que reviver essa história agora? A resposta é simples. Porque a verdade importa. Porque enquanto a verdade estiver escondida, a ditadura não terminou de verdade. Porque os métodos que foram usados para matar JK podem ser usados de novo, se não forem expostos e condenados. A história não é passado morto. Ela é presente vivo. O que aconteceu com JK em 1976 está diretamente ligado ao que acontece no Brasil de hoje. Estruturas autoritárias que nunca foram desmontadas. Agentes que nunca foram punidos. Métodos que nunca foram proibidos. Arquivos que nunca foram abertos. Tudo isso continua existindo, esperando o momento certo para ser usado de novo. E se não fizermos nada, se não exigirmos a verdade, se não pressionarmos para que a justiça seja feita, um dia, alguém vai usar esses métodos outra vez. Você, que tem 50 anos ou mais, viveu essa época. Você se lembra de como era viver com medo. Você se lembra dos desaparecidos, das famílias que nunca tiveram resposta, dos corpos que nunca foram encontrados. Você se lembra de quando ligar a televisão e ver o jornal era ouvir mentiras oficiais. Você se lembra de quando discordar do governo podia custar sua vida. E você sabe que isso pode voltar. Se a memória for apagada, se a história for esquecida, se as novas gerações não souberem o que aconteceu. Por isso este vídeo existe. Por isso essas informações precisam ser compartilhadas. Não é sobre política partidária. Não é sobre esquerda ou direita. É sobre verdade contra mentira. É sobre democracia contra autoritarismo. É sobre vida contra morte. E você tem o poder de fazer a diferença. Compartilhe este vídeo. Fale sobre o caso JK com seus filhos, seus netos, seus amigos. Cobre do governo a abertura total dos arquivos. Assine petições. Participe de manifestações. Não deixe que a história seja enterrada mais uma vez. A morte de Juscelino Kubitschek foi o assassinato político mais bem planejado da ditadura brasileira. Mas não foi perfeito. Deixou rastros, deixou contradições, deixou testemunhas que, mesmo sob ameaça, decidiram falar. E deixou uma dúvida que nunca foi resolvida. Quem
Exatamente. Deu a ordem final. Quem assinou a sentença de morte de JK. Esse nome existe em algum documento, em algum arquivo secreto, esperando para ser revelado. E quando for revelado, a história do Brasil terá que ser reescrita. O engenheiro Sérgio Eisenberg, que analisou o caso tecnicamente, disse algo profundo em sua entrevista de 2019. Ele disse: "A ciência não mente, a física não mente, os números não mentem. E os números provam que JK não morreu num acidente comum. Ele foi assassinado. Agora, falta apenas um detalhe: a confissão. Alguém, em algum lugar, sabe a verdade completa. E esse alguém precisa falar antes de morrer. Porque a verdade tem prazo de validade. Quando todos os envolvidos estiverem mortos, a verdade morre com eles." Esse é o nosso dilema. Estamos numa corrida contra o tempo. Os últimos testemunhos vivos estão desaparecendo. Os últimos agentes do SNI que participaram de operações nos anos 70 estão morrendo de velhice. Em 10, 15 anos, não restará ninguém. E se ninguém falar agora, a verdade completa nunca será conhecida. Ficará para sempre no reino das especulações, das teorias, das suposições. E JK ficará para sempre como o presidente que morreu num acidente de trânsito. Mentira eternizada como história oficial. Não podemos deixar isso acontecer. A geração que viveu a ditadura tem a obrigação moral de contar a verdade para as próximas gerações. Não de forma vaga, não com meias palavras, não com medo, mas de forma direta, crua, dolorosa. Contar que pessoas foram torturadas até a morte em porões de delegacias, que corpos foram jogados no mar com pedras amarradas, que bebês foram sequestrados de mães presas políticas, que líderes foram envenenados, atropelados, baleados, e que tudo isso foi feito em nome da segurança nacional, da ordem, do combate ao comunismo. A ditadura tinha uma máquina de propaganda eficiente. Eles chamavam tortura de interrogatório coercitivo. Chamavam assassinato de neutralização de elementos subversivos. Chamavam repressão de preservação da ordem democrática. E muita gente acreditou. Muita gente ainda acredita. Porque a propaganda funciona. Porque mentiras repetidas 1000 vezes viram verdade. Porque é mais confortável acreditar numa versão limpa, organizada, sem sangue, do que encarar a realidade brutal do que realmente aconteceu. Mas a realidade não desaparece só porque fechamos os olhos. Ela continua lá, esperando. E um dia, inevitavelmente, ela vem à tona. Como veio com a exumação de Jango, que provou o envenenamento. Como veio com o laudo de Eisenberg, que provou a impossibilidade do acidente de JK ser natural. Como vem a cada documento desclassificado, a cada testemunho tardio, a cada confissão de ex-agentes arrependidos. A verdade sempre encontra um caminho. A questão é: quanto tempo demora? E quantas vidas são destruídas pelo silêncio enquanto ela não vem?
JK construiu Brasília. Essa frase virou clichê, mas é verdade. Ele mudou a capital do país, abriu o interior, conectou regiões e industrializou o Brasil. E por isso foi odiado por setores conservadores que viam o desenvolvimentismo como ameaça. Ele também foi amado por milhões de brasileiros que viam nele esperança de progresso. Quando ele morreu, o Brasil perdeu mais do que um ex-presidente. Perdeu um símbolo, perdeu a ideia de que era possível fazer política sem violência, sem autoritarismo, sem ditadura. E talvez tenha sido exatamente por isso que a ditadura o matou. Para apagar o símbolo, para apagar a esperança. Hoje, Brasília é a capital do país. Mas o legado de JK vai além dos prédios e das avenidas. Seu legado é a luta pela democracia, a recusa em se curvar aos militares, a coragem de articular a frente ampla, mesmo sabendo que era vigiado, a disposição de arriscar a própria vida para restaurar as liberdades que o golpe de 1964 havia destruído. E por isso, ele foi eliminado, porque a ditadura não tolera coragem, não tolera resistência, não tolera esperança. Agora cabe a você decidir o que fazer com essa informação. Você pode fechar este vídeo e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Ou você pode agir, pode compartilhar, pode comentar, pode cobrar, pode exigir, pode se juntar a milhares de brasileiros que querem a verdade e pode fazer parte da história que está sendo escrita agora, em 2025, quando finalmente o caso JK pode ser reaberto e resolvido. A escolha é sua. Mas lembre-se, silêncio é cumplicidade. E quem cala sobre as injustiças do passado, autoriza as injustiças do futuro. A morte de Juscelino Kubitschek não foi acidente. Foi assassinato político. Foi crime de Estado. Foi genocídio seletivo contra líderes que representavam ameaça ao regime autoritário. E foi encoberto por quase 50 anos com destruição sistemática de provas, silenciamento de testemunhas e narrativas oficiais construídas para enganar o povo brasileiro. Mas agora, você sabe. E conhecimento é poder. Use esse poder. Espalhe essa verdade. Não deixe que a história seja enterrada mais uma vez. JK merece justiça. Geraldo Ribeiro merece justiça. Jango merece justiça. Lacerda merece justiça. E todos os 434 mortos e desaparecidos oficiais da ditadura merecem justiça. Mas justiça só vem com verdade, e verdade só vem com pressão. Então, pressione, exija, cobre, faça barulho, porque enquanto houver silêncio, a ditadura não acabou. Ela apenas está dormindo, esperando o momento de acordar. E quando acordar, vai fazer de novo o que já fez antes. A menos que a gente impeça, a menos que a verdade seja revelada, a menos que os culpados sejam nomeados, a menos que a história seja contada por inteiro. Este é o fim do vídeo, mas não é o fim da história. A história continua. E você faz parte dela. Escreva nos comentários o que você acha. Compartilhe com quem precisa saber. Inscreva-se no canal para mais investigações como esta.
E principalmente, não esqueça: a verdade sempre vence. Pode demorar décadas, pode custar vidas, mas no final, a verdade sempre vence. E a verdade sobre JK está prestes a ser revelada. Fique atento, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre a ditadura brasileira. Até o próximo vídeo.